Eu já dirigi várias sucessões, mas é a primeira vez que dirijo uma sucessão e prego na posse do pastor. Eu até esperei que ele convidasse uma outra pessoa, mas ele insistiu que fosse eu, e eu não costumo muito dizer não em relação a oportunidades para falar do Senhor e da palavra do Senhor. Quero convidar os irmãos para a leitura da palavra de Deus no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 8. É o texto de nossa reflexão. Evangelho de Mateus, capítulo 8. Vou ler do versículo 23 até o de número 27. E assim nos diz a palavra do Senhor. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que surgia uma grande tempestade no mar, de modo que o barco foi coberto com as ondas. Ele, porém, dormia. E vindo até ele os seus discípulos, acordaram-no dizendo: Senhor, salva-nos, estamos perecendo. E ele lhes disse: Por que temeis, ó gente de pouca fé? E então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. Mas os homens se maravilharam, dizendo: Que espécie de homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Que espécie de homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Desejo, nesta noite, trazer alguns conselhos, algumas sugestões do Supremo Pastor para o pastor. É um texto, na verdade, não muito utilizado em ocasiões como esta, mas com a graça de Deus espero aplicá-lo à realidade pastoral, aos desafios que a eles são inerentes, e à igreja como rebanho do Senhor, como povo do Senhor, no cumprimento de sua missão. Dar posse a um pastor não é tarefa difícil. Mais complicado é dar-se para o pastor orientar, conduzir e instruir. Como esta é uma igreja amável, com certeza, além da posse, os irmãos vão se colocar de maneira agradável à liderança do pastor da igreja. O texto mostra um momento especial, de certa turbulência para os discípulos, mas um momento bendito, glorioso, porque eles foram até Jesus. Em meio às suas lutas, eles procuraram Jesus. E quando chegaram perto, acordaram o Mestre, eles puderam contemplar os feitos do Senhor. E, é claro, trouxe benefício a eles. Neste capítulo, e também no próximo capítulo, nós encontramos a narrativa de um ministério de milagres. Mas para nós, o milagre central da Bíblia é a encarnação do Verbo. Qualquer outro é preparação ou resultado deste. Jesus, nosso referencial de vida e ministério, desenvolveu a sua missão, demonstrando autoridade divina sobre enfermidades, morte,
demônios e tempestades. Mas deixou que conhecêssemos também a sua humanidade, quando chorou, sentiu fome e foi esmagado pelo peso de nossas culpas, de nossas dificuldades, ou seja, de nossas mazelas. Então, a missão de Jesus é modelo para a nossa missão, para a missão pastoral. Sua forma de agir deve ser utilizada para referendar nossas ações na dinâmica do reino. Ele sempre foi, isto é, o Mestre Jesus Cristo, sempre foi, é e será pastor por excelência. A Bíblia o chama de o Supremo Pastor. Ele conhece suas ovelhas, ele sabe como lidar com elas, as ama profundamente, e de suas mãos, disse ele, ninguém poderá arrancá-las. João 10, 27 a 30. Portanto, lições do Supremo Pastor para o pastor. A primeira a ser destacada é esta: o líder precisa sair na frente. O líder precisa sair na frente. É o que encontramos no versículo 23. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Pastor Wellington tomou posse. A liderança da igreja compete a ele. E ele precisa estar na frente, sair na frente em todos os momentos, em quaisquer que sejam as circunstâncias. O líder precisa sair na frente. Em versículos anteriores aos que foram lidos, versículos anteriores ao texto base desta reflexão, encontramos que aconteceu um atraso na viagem do mestre, por conta de uma conversa com dois homens. A Bíblia diz que era um escriba, que disse a Jesus: mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Versículo 19. E o outro, um de seus discípulos, que também falou: Senhor, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Versículo 21. Esta conversa, este diálogo entre eles, ocasionou um certo atraso para o Senhor Jesus. Mas o que me chama a atenção foi que, mesmo acontecendo este atraso, Jesus entrou no barco com os seus discípulos. E um detalhe: ele entrou primeiro. Ele entrou primeiro, eles o seguiram. Pastor não deve ir a reboque. Pastor não é para ser puxado. Pastor é para estar na linha de frente, liderando, entrando primeiro. E os discípulos, as ovelhas, o rebanho, sim, deve caminhar e deve seguir. Precisa sempre sair na frente. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, disse o mestre, e eu as conheço, e elas me seguem. Pastor é aquele que cuida, é aquele que alimenta, é aquele que guia, é aquele que está adiante, é aquele que protege. É lindo o que está em Isaías, capítulo 40, versículo 11. Ele alimentará seu rebanho como um pastor. Ele ajuntará os cordeiros com seu braço e os carregará em seu colo, e conduzirá gentilmente aquelas que estão em cria. É o pastor que procede assim,
que age desta forma, que naturalmente sai na frente, chamando o rebanho e o motivando para caminhar com ele. Conselhos do pastor, do Supremo Pastor para o pastor. O segundo conselho: não se desesperar em meio às tempestades. Versos 24 e 25. E eis que surgia uma grande tempestade no mar, de modo que o barco foi coberto com as ondas. Ele, porém, dormia. E vindo até ele os seus discípulos, acordaram-no dizendo: Senhor, salva-nos, estamos perecendo. Os discípulos estavam assustados. Os discípulos estavam apavorados, porque a tempestade avolumava-se, a tempestade crescia, mas Jesus estava ali tranquilo, em meio à mesma tempestade que assustava aos discípulos, mas o mestre caminhava, estava ali tranquilo, repousando serenamente. Pastor não pode ter medo de tempestade. Pastor não pode ficar apavorado diante de lutas. Pastor precisa saber em quem ele crê. Ele tem que ter consciência, o Senhor está com ele nos momentos de bonança, mas também nos momentos de turbulência, nos momentos difíceis. E o conselho do Supremo Pastor para o pastor é este: não se desesperar em meio às tempestades. Essa tempestade aqui do texto bíblico, seimós, terremoto, se levantou quando eles estavam cruzando o lago. O barco, possivelmente o barco de pesca de propriedade de Pedro, estava sendo coberto pelas ondas. E Jesus estava dormindo, tão cansado que a tempestade não o despertou, conforme relato bem detalhado no Evangelho de Marcos, capítulo 35, versículo 41. Os discípulos, como disse, assustados, despertaram Jesus com gritos: Senhor, salva-nos, pereceremos. Verso 25. Mas o Senhor Jesus, calma e serenamente, atendeu-lhes e fez o que era preciso e necessário fazer, e tudo voltou ao normal. O pastor precisa aprender com o Supremo Pastor. Pastor não pode ceder à pressão. Pastor não pode desesperar diante dos momentos aflitivos, quando todos estão gritando, quando todos estão apavorados, sem saber o que fazer. O pastor precisa ser o ponto de equilíbrio. O pastor precisa ser a ação imediata para propiciar uma certa tranquilidade àqueles que sob sua liderança estão. Mas eu repito, em momentos adversos, as pressões são muitas, e agir sob pressão é agir de maneira inconsequente, até porque líder que não aguenta pressão não é líder. O pastor não pode e não deve ceder à pressão. Enquanto eles estavam gritando, pedindo socorro, o Senhor Jesus tranquilamente levanta-se e age, e a calmaria volta a reinar naquele local, naquele ambiente. O pastor deve ter tranquilidade para administrar os momentos aflitivos, aprendendo com o Supremo Pastor. Nos momentos aflitivos, pastor não pode se desesperar. Nos momentos de agitação,
dificuldades, o pastor precisa manter a serenidade. Isto alcança quando se volta ao Supremo Pastor. E o conselho do Supremo Pastor, à luz do que aconteceu ali naquela tempestade, o conselho é este: não se desesperar diante do mar bravio, diante das ondas agitadas da vida, diante das procelas, das lutas, dos desencontros. O pastor precisa manter a tranquilidade, entendendo: tempestades passam, barco agitado pelas ondas também vai alcançar uma naturalidade, normalidade. O pastor precisa não se desesperar. Este é o conselho do Supremo Pastor para mim, para nós pastores. Nem sempre dá para descansar sossegado. Às vezes os gritos surgem de diversos lugares. Em relação a Jesus, foi o grito de quem estava temendo o barco ir a pique. Eram gritos de pavor, mas o pastor, ele recebe gritos de todos os lados. São necessidades diversas. São aqueles que, na verdade, gritam porque estão em aperto, seja qual for. Ali era porque o mar estava revoltado, o mar estava bravio, mas no dia a dia da vida são apertos diretos e o pastor sempre vai ser chamado. Uma coisa que me chama a atenção: Jesus não reclamou com eles. Jesus, adiante dar instruções a eles. Pastor não é para reclamar por ser procurado pelas ovelhas. Não importa a hora e o momento. Se a ovelha, pastor Wellington, se a ovelha procurar o irmão, e se ela não puder contar com o irmão, se ela não pode te ter no momento que ela precisa, precisar do pastor para quê? Por isso que Jesus não reclamou. Jesus deu instruções, mas ele agiu com naturalidade. A lição é esta: não dá para desesperar diante das tempestades, mas é preciso agir com naturalidade, sem reclamar, operando, atuando, de maneira a ajudar, de maneira a abençoar. Conselhos do Supremo Pastor para o pastor: ser sensível à voz dos liderados. Jesus estava ali dormindo, o barco estava agitado, e as pessoas começaram, e os discípulos começaram a gritar. Jesus foi sensível à voz dos liderados. Este é também um conselho do Supremo Pastor para o pastor: seja sensível à voz dos irmãos. Saiba ouvir a voz dos liderados. Saiba ouvir, não veja como um incômodo, não veja como um estraga-prazer, não veja como uma voz para tirar do descanso, seja do que for. É preciso ser sensível à voz dos liderados. Jesus, quando eles chamaram, Jesus acordou. Quando eles chamaram, Jesus os ouviu, Jesus os socorreu, foi sensível às aflições dos discípulos. Se suas ovelhas, pastor Wellington, não te têm, quando precisar do irmão, precisar de você para quê? Algo interessante é que mesmo em meio aos problemas, às lutas com a tempestade, Jesus não deixou de atender, mas os desafiou à fé. Versículo 26.
chamando-lhes a atenção para 3 verdades: porque sois tímidos, porque sois temerosos. Faltou-lhes visão espirituais, ou visão espiritual, pois sem ela não tem como discernir de forma plena os feitos, as maravilhas do Senhor. E a repreensão de Jesus ali, ela foi proclamada e ela teve duplo direcionamento. Jesus, a sua repreensão ali, ela foi direcionada aos discípulos para que eles confiassem. E ela foi direcionada ao mar para que ele se acalmasse. As 3 verdades: porque sois temerosos. Faltou-lhes discernimento. É preciso autoridade espiritual diante das lutas da vida, repreender ventos e mar, trazer bonança. E a autoridade não pode funcionar, ser instrumentalizada e isenta da fé e da submissão. Jesus, então, torna-se, de maneira inequívoca, o exemplo para qualquer pastor, para todos os pastores. Ser sensível à voz dos liderados. O Senhor o foi. O Senhor o foi. E na repreensão, na orientação, Jesus fala com eles para que eles confiassem. E fala com o mar para que o mar se acalmasse. E Jesus então pergunta: por que vocês estão temerosos? A autoridade espiritual, ela precisa ser exercida diante das lutas da vida, é verdade, mas não tem como exercer a autoridade espiritual isenta da fé e da submissão. O pastor que observa os conselhos do Supremo Pastor, o pastor que desenvolve o seu ministério olhando para o Supremo Pastor, ele sempre vai ser sensível às pessoas. Ele jamais vai ficar desesperado diante de tempestades e lutas da vida. Ele conhece o Supremo Pastor e ele vai agir conduzido por ele. Para terminar, um outro conselho do Supremo Pastor está no versículo 27. Agir na hora certa. Pastor não deve ser precipitado. Às vezes, pressionam para que o pastor fale. Às vezes, pressionam para que o pastor tome uma decisão. Pastor não deve decidir movido por vontade de quem quer que seja. Pastor não deve falar só porque alguém quer que ele fale. O pastor precisa agir na hora certa, porque não é bonito um pastor precipitado, um pastor que age de maneira extemporânea, um pastor que fala sem refletir ou pensar, não é agradável. E o pastor precisa ser alguém ponderado, porque a palavra dele é palavra que faz diferença. E ele lida com as ovelhas do Supremo Pastor. Ele lida com gente. Por isso não pode falar sem pensar. Não pode falar de qualquer maneira, de qualquer jeito. Não. O pastor precisa falar na hora certa. O pastor precisa agir na hora certa. Quando Jesus agiu, as pessoas ficaram maravilhadas, porque ele agiu na hora certa, e então disseram: que espécie de homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Quando Jesus agiu, todos ficaram maravilhados. Aqueles discípulos que tinham visto
Aqueles discípulos ali tinham visto muitas tempestades, e graves tempestades, mas nunca viram uma tempestade acalmada pela ordem de uma pessoa. Eles estavam encantados, e encantados disseram: que homem é este? As ações pastorais, pastor Wellington, precisam mostrar Jesus. As ações pastorais precisam apontar para Jesus e deixar as pessoas encantadas com Jesus. Por isso o pastor não pode agir levianamente, precipitadamente. Ele tem direito de errar, mas não tem direito de errar sempre, de viver errando. Quando o pastor assim age, ele perde o crédito, ele passa a ser visto como uma pessoa sem responsabilidade com Deus. É bom ter muito cuidado. E o pastor, falando menos, ajuda e abençoa muito mais. Da atuação pastoral dele dependem as vidas das pessoas. Jesus repreendeu tudo e tudo voltou ao normal. O pastor precisa imitar Jesus, agindo na hora certa, desenvolvendo ações que levem o rebanho a se encantar com o Supremo Pastor. Mas como as ações pastorais devem levar o rebanho a se encantar com o Supremo Pastor? Quando o pastor realiza o seu trabalho e aponta para além dele mesmo. Como é bom ter o apreço do rebanho, mas não será bom ter o apreço do rebanho, colocando o pastor no lugar que não é dele, e sim do Supremo Pastor. Então o pastor precisa apontar para além de si, tomando cuidado para que a figura humana não se sobrepuje à divina, não tendo a pretensão de ser o centro do encanto do rebanho. O centro do encanto do rebanho sempre deve ser Jesus. Foi o centro do encanto dos discípulos, que viram Jesus agindo, acalmando a tempestade. Muitas tempestades serão acalmadas aqui na instrumentalidade do pastor Wellington, mas o centro do encanto dos irmãos tem que ser sempre Jesus Cristo, o sumo pastor. Alegrem-se com a pregação do pastor, mas o encanto é no sumo pastor. Cuidem do pastor, mas o encanto deve ser sempre com o Supremo Pastor. Queiram ter a presença do pastor, entendendo que a presença dele os motiva a encantar-se mais com o sumo pastor. Os discípulos viram o que Jesus fez, ficaram encantados. Jesus tem feito maravilhas aqui, e em tantos momentos já fez, e ele continuará fazendo, mas o centro do encanto do pastor Wellington tem que ser Jesus Cristo, e o centro do encanto dos irmãos precisa ser com certeza o Senhor Jesus, não tendo a pretensão de ser o centro do encanto do rebanho, e formando servos de Cristo, e não adeptos seus. Pastor Wellington começa hoje, mas em momento algum ele vai precisar de adeptos aqui. Ele vai precisar de servos de Jesus. Os verdadeiros servos de Jesus sabem olhar para Jesus, amar a Jesus e valorizar o instrumento de Jesus, no caso, o pastor. À luz do que refletimos, o líder é para estar sempre à frente. O líder é para estar à frente. Não pode ir a reboque. Líder não é aquele que manda, fazer é aquele que faz e convida
para que façam também. O líder é para estar à frente, apontando caminho e orientando com o exemplo, mais do que com as palavras. O líder precisa estar atento à voz do rebanho, sendo sensível e atuando no momento certo. O rebanho ir ao pastor deve ser algo natural. O mar estava bravo, o barco estava à deriva, mas eles foram ao encontro de Jesus. Eles foram ao encontro de Jesus. Eles sentiram que o caminho era favorável. Eles, mesmo no meio das dificuldades, eles tiveram acesso a Jesus. Tiveram acesso a Jesus, mesmo que em situação desfavorável. O conselho do Supremo Pastor para o pastor é este: não obstrua o caminho, não tenha um caminho difícil do acesso das ovelhas. As ovelhas precisam ter acesso ao pastor. E o pastor, no cumprimento da missão, do munus pastoral, ele precisa levar as pessoas a se encantarem com Jesus, o Supremo Pastor. Que seja assim aqui na Segunda Igreja Batista em Petrópolis. E que as lições do Supremo Pastor ao pastor Wellington, estar na frente, ir adiante, ouvir a voz dos irmãos, ser sensível à voz dos irmãos, apontando o caminho a ser percorrido, nunca ocupando o lugar que é de Jesus. O encanto do rebanho precisa ser Jesus e agir na hora certa. E a igreja goste de estar com o pastor, ame estar com o pastor, queira estar com o pastor, se alegre com o pastor, porque o pastor é instrumento do Senhor e juntos se encantem com o Senhor. E que Deus abençoe os irmãos. Amém.